Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula aqui do canal Professor Gutierrez, com o tema de hoje, MMC e MDC, um assunto que vem desde o ensino fundamental até em vestibulares e concursos. Então se você está curioso, já deixa o seu like, se inscreve aí e vamos embora pro vídeo. Bom pessoal, quando se fala de MMC e MDC, são duas siglas um pouco estranhas, um pouco não muito comuns no nosso dia a dia, mas a palavra MMC quer dizer mínimo múltiplo comum, enquanto MDC, o máximo divisor comum. Ok, isso aí não muda nada na minha vida, onde é que eu uso essas coisas? Bom, quando a gente fala de MMC, já que a gente está falando de múltiplos, tem muito a ver com multiplicação, né? A palavra múltiplos lembra muito multiplicação. Quando eu falo então de um múltiplo de um número, então são as multiplicações que a gente consegue fazer com aquele número. Já a gente vai ver algumas questões contextualizadas também aqui, então fica até o final que a gente vai ter exercícios também. Então, se eu pensar aqui então nos múltiplos de 3, os múltiplos de 3 então seriam os resultados das multiplicações por 3, que nada mais é do que começando do zero, já que todo número vezes zero é zero, né? Todo número natural vezes zero é zero. Então, começando do zero, seria uma tabuada, né? De 3 em 3. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3 e assim sucessivamente. Então, quando falamos então dos múltiplos de 3, seriam os resultados das multiplicações feitas por 3 a partir do zero. Como assim? Vou explicar melhor. Seria então 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3 e assim sucessivamente. Por que a gente começa com o zero? Porque o zero ele é um múltiplo que é, digamos assim, universal nos números naturais. Todo número natural vezes zero é zero. Então, se eu começar aqui, ó, os múltiplos de 3 seriam 0, 3, 6, 9, 12 e assim sucessivamente, não só até o 30, né? 33, 36 e assim infinitamente. Já os múltiplos de 5 seriam começando então do 0, 0, 5, 10, 15, 20 e assim sucessivamente, certo? Já os múltiplos de 10, começando pelo 0, seriam então de 10 em 10, né? 10 vezes 1, 10, 10 vezes 2, 20, 30, 40 e assim por diante. Bom, perceba então que a relação de múltiplos e MMC são bem parecidas, porque nos múltiplos a gente só quer apenas a lista daqueles que são resultados de multiplicações. Já o MMC seria então pegar o menor múltiplo que é comum. Mas comum a quem? Comum a pelo menos 2 elementos. A gente utiliza muito os múltiplos e principalmente o MMC quando nós nos tratamos de coisas que se relacionam ao futuro, coisas que se repetem ou eventos que acontecem em determinado tempo e local. Vou dar um exemplo bem simples para você. Você vai no médico, você é receitado pelo médico para tomar alguns remédios. E mais de um remédio, normalmente você tem horários diferentes. Um você toma em 6 em 6 horas, outro você toma em 8 horas e entre outros horários. Se você tomar assim que chegar em casa os dois remédios, vai chegar um momento, dependendo logicamente da quantidade de horas, que você vai tomar novamente esses dois remédios juntos. Então, para descobrir essa frequência, né, de acontecimentos simultâneos, a gente utiliza então o MMC. Observa que se eu tivesse esses dois elementos com esses números que eu acabei de citar, o 3, o 5 e o 10, nós poderíamos destacar aqui alguns múltiplos que são comuns. Como, por exemplo, se fosse entre 5 e 10, nós teríamos aqui o 10 como o menor múltiplo que é comum dos dois. E depois essa sequência vai se repetindo, né? Ó, no 20, certo? Provavelmente aqui vai chegar no 30, né? 25, 30, então vai ter o 30 também. No 40, os múltiplos de 5 e de 10 ao mesmo tempo são esses que vão de 10 em 10. Esse número que a gente chama de mínimo múltiplo comum é justamente a frequência com que isso acontece simultaneamente. Vou te dar outro exemplo. Digamos que um ônibus ele passa em um determinado local a cada 5 minutos ou a cada uma determinada cidade, vamos dizer assim, ele demora 5 horas e um outro demora 10 horas para fazer uma viagem de ida e volta. Em quanto tempo esses dois ônibus estarão juntos na estação? Então, quando você faz os múltiplos de cada um deles, você vai conseguir encontrar números que estão nos dois ao mesmo tempo. Isso é o mínimo múltiplo comum.
Ah, mas Gutierre, tem algumas situações que você vai fazer uma lista e ela fica enorme. Porque você vai fazendo cada vez mais múltiplos e é difícil encontrar um que seja comum a 3 elementos, por exemplo. Não se preocupe, tem um jeito de resolver isso daí. Com a fatoração com números primos. E como isso acontece? Vamos mostrar. Eu tenho aqui o MMC de 10, 12 e 18. Digamos que 3 eventos, 3 acontecimentos, 3 elementos dependem dessa sequência de 10 em 10, de 12 em 12 e de 18 em 18. E eu preciso saber um múltiplo que seja comum aos 3. Como eu faço isso? Você coloca os 3 em forma de lista. Não se preocupe que essa vírgula aqui não representa nenhuma casa decimal, é só para a gente poder separar mesmo. E aí colocamos uma barrinha, um tracinho aqui do lado. Feito isso, a gente vai começar a dividir esses números até que eles cheguem ao número 1, que é o elemento neutro, né, da divisão. E o elemento neutro também da multiplicação. Quando vamos dividindo, mas dividindo pelo quê? Dividindo por números primos. Que são aqueles números que só dividem por 1 e por ele mesmo. Né? Uma sequência rápida e fácil para você lembrar são o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. São os que a gente mais utiliza. Mas existem outros números, certo? Primos que só podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. Então vamos tentar fatorar esses números aqui, dividindo-os até chegar no número 1. Podemos começar então com o número 2, certo? Já que tem números pares ali que podem ser divididos. Caso você não consiga dividir, a gente repete. Você vai ver isso como acontece. Então 10 aqui, ó, dividido por 2, a gente vai ter 5. 12 dividido por 2, teremos o 6. E 18 dividido por 2, teremos o 9. Podemos continuar insistindo com 2? Podemos. Mesmo que hajam números que não podem ser divididos, ainda existe o 6 ali que pode ser dividido por 2. Então podemos continuar insistindo em dividir ao meio. O 5 não pode, a gente repete. 6 dividido por 2 fica 3. E o 9 não dá, a gente continua aqui. Lembrando que essa divisão é com números naturais, então a divisão precisa ser exata. Agora que já utilizamos o número 2, não dá mais para dividir por 2, pois nenhum número ali é par, vamos tentar o número 3. Observe aqui que tanto 3 quanto 9 podem ser divididos por 3. Já o 5 a gente repete. Vou colocar aqui o 3 aqui do lado. 3 dividido por 3 fica 1 e 9 dividido por 3 fica 3. Vou insistir mais uma vez aqui no 3 para poder eliminar isso aqui. Vai ficar 5, 1 e 1. Depois podemos dividir então por 5 para eliminar aquele 5 ali. Ficando assim 1, 1 e 1. Nesse momento você para, certo? Já fizemos todo então a fatoração em números primos dos números 10, 12 e 18. Que dá um trabalho danado, né? Pensar nesses números de divisão. Imagina só, quando a gente chegar no resultado, você vai ver que você teria que fazer uma lista muito grande para tentar encontrar números em comum entre os três, certo? E basta agora, já que queremos apenas falar dos múltiplos, multiplicar todos aqueles que estão do lado direito da barrinha. Então vamos ter o seguinte: 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 3 vai dar 36. E 36 vezes 5, a gente faz aqui rapidinho, vai dar igual a 180. Então observe que o MMC de 10, 12 e 18 é 180. Imagina você tentar fazer isso na mão, na base da lista, até chegar em 180. Ia demorar bastante, não é isso? E apenas com a fatoração e multiplicando ali os números primos que você utilizou, você consegue encontrar então aí o nosso MMC, ok? Vamos então para o MDC, já já a gente chega em exercícios. Quando falamos então em divisores e MDC, MDC quer dizer máximo divisor comum. Então estamos procurando um número que é, além de ser o máximo, nós queremos um maior número que seja divisor em comum entre os outros. Ou seja, a gente tem 2 ou 3 elementos e queremos, ao achar os divisores, um que seja comum aos 3, mas que seja o maior. Quando falamos em divisores, a gente tem que lembrar que isso quer dizer divisões, certo? Então a gente tem que achar números que possam dividir de maneira exata nos números naturais cada elemento que estamos propostos a calcular. Então nós temos aqui os divisores de 10. Então seriam os números que, ao dividir 10, teremos uma resposta exata sem nenhuma sobra. Como seria isso? O número 1
ele é chamado de divisor universal, vamos dizer assim, porque ele pode dividir todos os outros números de maneira exata e é elemento neutro, né, também. Então, todos eles aqui vão começar com o número 1. Os divisores de 10, então, serão 1, o 2, já que ele é par, né, 10 dividido por 2 é 5, e não sobra nada. Por 3 não dá, por 4 também não. Nós chegamos, então, aqui no número 5. Por quê? Já que 10 dividido por 2 é 5, então 10 dividido por 5 também é 2, não sobra nada. E o próprio 10. Já os divisores de 15 serão 1, 3, 5 e o próprio 15. Os divisores de 20, 1, 2, o 4, né, já que 4 vezes 5 é 20, o 5, o 10 e o próprio 20. Os divisores de 24, 1, 2, o 3, já que 3 vezes 8 é 24, então o 8 também vai estar nessa lista, você vai ver. O 4, já que 6 vezes 4 é 24, o 6, o 8, o 12 e o próprio 24. Por fim, temos aqui os divisores de 30, que seriam 1, 2, o 3, já que 3 vezes 10 é 30, o 5, já que termina em 0, o 6, o 10, o 15 e o próprio 30. Ok? Então, para você encontrar quais são os divisores de um número natural, basta você ir procurando ou através da tabuada, né, a operação inversa, ou então números que possam dividir aquele elemento de maneira exata, sem sobrar nada. E aí a gente vai conseguir uma lista que ela é finita, ou seja, ela sempre vai terminar no próprio número. Nunca vai ultrapassar esse número que está aqui no parênteses, já que a gente está tratando de divisões e não de multiplicações. Começa sempre pelo 1, justamente porque o 1 pode dividir qualquer número natural, mantendo o resto zero. Então, fazendo o MDC de 10, 20 e 30, seriam os divisores que a gente consegue encontrar aqui, que pertencem, né, à lista do 10, do 20 e do 30. Vamos observar aqui no 10 e no 20. Deixa eu apagar aqui esses traços. No 10, no 20 e no 30, todos eles têm o número 5. Se você observar aqui, ó, o número 1 também, mas como eu falei, ele é um divisor universal. O número 5. Temos também o número 10, que está aqui, aqui e também aqui. Como queremos divisores comuns aos 3 ao mesmo tempo, e não apenas a 2, nós só temos o 10 como o maior divisor, o máximo divisor que a gente consegue encontrar, tá bem? Isso quer dizer o quê? E se eu fosse fazer grupos aí, que em um certo local tenha, digamos assim, 10 pessoas de uma faixa etária, 20 pessoas de uma segunda faixa etária e 30 pessoas de uma terceira faixa etária. Vamos dizer que sejam jovens, adultos e idosos. E as quantidades são 10, 20 e 30 respectivamente. Então, o número máximo de grupos que eu poderia dividir, lembra aí, ó, o máximo divisor em comum seriam 10 grupos. Então, eu só poderia fazer 10 grupos para que a quantidade seja a mesma entre jovens, adultos e idosos. Então, a gente consegue descobrir aqui que o MDC de 10, 20 e 30 é o 10. Mas, Thierry, existem alguns que a gente precisa fazer uma lista muito maior, principalmente com números maiores e com mais elementos, mais de 3 elementos. Para fazer esse MDC não vai dar muito trabalho? Exatamente. Então, para isso, a gente também pode utilizar a fatoração em números primos. Então, vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá com o MMC, para que a gente possa realizar essa operação. Acelerando o vídeo aí, ó. E agora, Gutierrez, o que é que a gente faz? A gente vai multiplicar todos os fatores primos? Não. Primeiro, a gente vai selecionar aqueles que dividiram toda a linha a qual eles pertencem. Como assim, Gutierrez? Veja só. Esse número 2 aqui, ele dividiu toda a linha onde ele pertence? Sim. Tanto 10, quanto 20, quanto 30 foram divididos por 2. Então, a gente vai circular aqui como destaque. Já esse 2 não, só consigo dividir o 10. O 3 só dividiu o 15.
Já esse 5 dividiu toda a sua linha ali, já que tudo era formado por 5. Feito isso, eu só preciso multiplicar esses números que eu acabei de destacar. Então, o nosso MDC de 10, 20 e 30 será igual a 2 vezes 5, que é 10. Que aí foi o mesmo processo que nós fizemos aqui em cima. Sim, eu utilizei essa forma de fatoração para mostrar a você que em alguns casos sai muito mais rápido e mais prático fatorar os números, e quando você tiver a sua fatoração em números primos, multiplicar os números apenas que dividiram toda a linha. Feito isso, você acha o MDC de qualquer grupo de 3 ou mais elementos, tá bem? Vamos aos exercícios. O primeiro deles, Ana recebeu uma prescrição médica que orientava o uso de 2 medicamentos. Um deles deve ser tomado a cada 5 horas e um outro a cada 8 horas. Ao chegar em casa, ela tomou os 2 remédios juntos às 7 horas do dia 22 de fevereiro. Se ela tomar os remédios corretamente, depois de quantas horas ela irá tomar os 2 juntos novamente? Então, a primeira informação que temos são 2 medicamentos. Um deles é tomado a cada 5 horas e o outro a cada 8 horas. Podemos resolver essa questão utilizando a lista ou utilizando a fatoração. Se eu utilizar a lista, os múltiplos de 5 são 0, 5, 10, 15, 20, 25 e a lista segue, né? 30, 35 e assim sucessivamente. Já os múltiplos de 8, começando pelo 0, temos 0, 8, 16, 24, 32, 40. Observe que até agora não achamos nenhum divisor, ou melhor, nenhum múltiplo que seja comum aos dois. Teria que continuar aqui nos meus múltiplos de 5, 35, 40, até chegarmos ao resultado que seria 40 horas. Então, em alguns casos, esse aí você pode se perder e dizer assim, eu não consegui achar, porque eu vou ter que continuar essa lista. Sim, ou você utiliza a lista, ou então a gente pode fazer a fatoração em números primos, que você vai ver que é bem mais rápido. Vou colocar aqui com outra cor. Fatorando aqui então 5 e 8, vou dividir por 2. O 5 a gente repete e o 8 vai se tornar um 4. Dividindo novamente por 2, teremos 5 e 2. Dividindo por 2 novamente, seremos 5 e 1. E dividindo agora por 5, chegaremos no nosso resultado 1 e 1. Multiplicando, já que estamos falando de MMC, né, múltiplos. E por que múltiplos? Porque estamos falando de coisas que se repetem, coisas relacionadas ao futuro, ou coisas que vão acontecer, né, simultaneamente. Guarde bem isso para você saber diferenciar MMC de MDC. Então é só multiplicar. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 5 igual a 40. Então chegamos aqui no mesmo resultado, só que de uma maneira um pouco mais rápida. Então, seja o método de lista ou o método por fatoração, você chega nessa resposta. Então a resposta final aqui será de que após 40 horas, Ana irá tomar os 2 medicamentos juntos novamente. Como ela tomou às 7 horas do dia 22, podemos até deduzir depois de quanto tempo, ou melhor, em qual horário e em qual dia ela vai tomar isso novamente. 40 horas, já que um dia é 24 horas, nós temos um dia e 16 horas. Então, 7 horas do dia 22 será 7 horas do dia 23, passaram-se 24. Depois, com mais 16 horas, chegaremos então, 16 com mais 7, vai dar 23. Então, às 23 horas do dia 23, ela irá tomar os 2 remédios ao mesmo tempo. Ok? Vamos para o próximo. Bruno possui 28 bonecos colecionáveis. Deixa eu só dar uma apagadinha aqui em cima. E quer dividi-los em prateleiras com a mesma quantidade. Observe agora que o discurso está se referindo a dividir, a organizar. Quando isso acontece, você já suspeita divisão, divisores, máximo divisor comum. Cite 2 maneiras ou combinações que Bruno pode adotar para a organização de seus bonecos. Como a gente só tem um conjunto apenas, então podemos resolver isso aqui apenas fazendo a lista dos divisores de 28, que é a quantidade de bonecos colecionáveis. Então aqui, os divisores de 28 são, podemos dividi-lo por 2 exatamente, já que ele é par. Lembrando que eu esqueci de colocar o número 1, né? 2. Depois o 4, porque 4 vezes 7 é 28. O 7, certo? 4 vezes 7, 7 vezes 4, dá 28.
a metade disso daqui, né, que é 14, e o próprio 28. Então, podemos fazer grupos desses bonecos da seguinte maneira. Pega as extremidades aqui, que seriam, eu posso fazer um grupo só, uma prateleira só, né, com 28 bonecos. Podemos fazer aqui duas prateleiras com 14 bonecos, ou 14 prateleiras com 2 bonecos. 4 prateleiras com 7 bonecos, ou o contrário também. Então, ao saber todos os divisores, nós podemos formar combinações, lógico, das extremidades para o meio, de quantas combinações o Bruno pode adotar na sua organização de colecionáveis, ok? Então, aqui ele pede para citar duas maneiras. A gente pode colocar aqui duas prateleiras com 14 bonecos. O contrário também, 14 prateleiras com 2 bonecos em cada. Posso citar até mais. Posso pegar aqui é 4 e 7, né? 4 prateleiras com 7 bonecos e 7 prateleiras com 4 bonecos. Próxima. Uma fábrica de brinquedos monta suas peças com máquinas que trabalham numa frequência definida. Um lote de carrinhos fica pronto a cada 9 minutos. Olha, essa palavrinha aqui, a cada, sempre se remete à multiplicação. Mas vamos continuar a leitura. Então, os carrinhos, vamos anotar aqui, é a cada 9 minutos. Já o lote de bonecas fica pronto a cada 12 minutos. Enquanto o lote de quebra-cabeças fica pronto a cada 15 minutos. Então, vou colocar aqui quebra-cabeças em QC, quebra-cabeça, 15 minutos. Temos 3 elementos, então vamos continuar a leitura. Sabendo que a produção começou ao mesmo tempo, ó, falou de tempo, você já consegue imaginar múltiplos, mínimo, múltiplo comum. Após quantos minutos haverá a produção dos 3 tipos de brinquedo ao mesmo tempo? Matou a questão. Se ele falou em coisas acontecendo simultaneamente ao mesmo tempo, é MMC, certo? É mínimo múltiplo comum. Então, como é que podemos resolver isso aqui? Fazendo a lista dos múltiplos, certo? Lembrando que a questão anterior a gente falou de divisores, divisão, e agora estamos falando de multiplicação. Então, podemos fazer aqui, ó, de 9 em 9, de 12 em 12, de 15 em 15, até encontrar um número que esteja nos 3 ao mesmo tempo, já que a gente quer que eles aconteçam simultaneamente. Ou simplesmente a fatoração em números primos dos 3, que é a que eu vou fazer agora, por ser um pouquinho mais prático. Então, 9, 12 e 15, vamos então aqui fatorá-los em números primos. Chegou até aí, basta agora multiplicarmos todos os nossos fatores primos para acharmos então o MMC. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3 vai dar 36. E 36 vezes 5 vai dar 180. Lembra que a gente fez algo parecido desse tipo? Então, após 180 minutos, podemos então ter a produção dos 3 ao mesmo tempo nessa fábrica. Então, chegamos à conclusão aqui, que ó, após quantos minutos? 180 minutos. Caso a questão pedisse em horas, sabemos que cada hora tem 60 minutos. Então, isso aqui poderia ser 3 horas, né? 3 vezes 60, 180. Então, cada 3 horas, se você chegar lá naquela fábrica, você vai ter os 3 tipos de brinquedo já produzidos, tá certo? Um lote de cada um. Vamos para a última questão de hoje. Numa frutaria existem 30 tomates e 50 cebolas que precisam ser organizadas. Olha aqui a palavrinha. Então, ser organizada é no presente, é agora, né? Quando a gente fala coisas sobre o futuro ou coisas que devem acontecer simultaneamente, a gente está falando de MMC e nesse caso é organizar agora. Vamos terminar a leitura. Em pacotes com a mesma quantidade, qual o número, olha, máximo que podemos fazer, né, de pacotes possível? Então, já tem ali a organização, divisão. Máximo, máxima divisão, máximo divisor comum, MDC. De que elementos? Tomates e cebolas. Podemos então fazer a lista aqui dos divisores de 30 e de 50 até encontrar um número
certo? Ou mais números que existam nos dois ao mesmo tempo. E como queremos o máximo, a gente vai ter que pegar o maior deles. Então pode ser resolvido dessa forma ou fazendo a fatoração, como já mencionei no início do vídeo. Fazendo a divisão, como seria? 1, 2, dá para dividir por 3 também. Dá para dividir por 5, porque termina em 0. Dá para dividir aqui por 6, já que 5 vezes 6 é 30. Dá para dividir aqui por 10 também, pelo 15 e o próprio 30. Já os divisores de 50 a gente pode dividir por 1, logicamente, por 2 por ser par. Não dá para dividir por 3, né? Lembra desse critério, tem até vídeo falando sobre isso aqui no canal. 1, 2, dá para dividir aqui por 5, dá para dividir aqui por 10, dá para dividir aqui por 25, certo? Já que 2 vezes 25 é 50 e o próprio 50. Esses são os divisores, né? Viu que deu um trabalhinho, a gente precisa pensar um pouco para saber todos os divisores possíveis. E de divisores que são comuns, nós temos aqui o 2, o 1, o 5, o 10 e só, né? São os únicos divisores que são comuns a eles. Como nós queremos o maior deles, então ali o número 10 é a resposta. Nós podemos apenas fazer 10 grupos, né? 10 pacotes com estes elementos, tomates e cebolas aí na frutaria. Tem como fazer de outra maneira, Gutierrez? Tem sim. Se você preferir fazer, ele é um pouco mais fácil. A gente só faz a fatoração aqui de 30 e de 50. Agora eu vou destacar aqui, circular os números que dividiram a linha toda. No caso aqui, esse 2 dividiu os 2. O 3 só dividiu o 15. O 5 dividiu ambos, ó. Então, vou circular aqui também. E esse 5 só dividiu o 5. Então, 2 vezes 5, temos então que o MDC é 10. Conforme fizemos aqui também através da lista. Certo? Então, você pode escolher ambos os métodos. Aquele que você achar que vai dar menos trabalho, que vai te gastar menos tempo na hora da resolução, você deve realizá-lo, certo? Não é necessário que você aprenda todos os métodos que existem no mundo, mas quanto mais métodos você aprender, é como se você tivesse mais ferramentas para solucionar um problema ou consertar um objeto. Então, tenha sempre em mente mais de um método para resolver as questões. Então, lembrando, MMC fala sempre sobre o futuro e coisas que acontecem simultaneamente. Se você vê isso falando uma questão, é MMC. E se for algo que você está dividindo agora, neste exato momento, em quantidades iguais, em caixas, em grupos, em prateleiras, tudo isso tem a ver com divisores e com o MDC, certo? Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. E lembre-se, tenha um ótimo raciocínio, um bom exercício, galera. Valeu!